aqui no meu computador e ele fica me mandando mensagem pelo WhatsApp, mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu estou no celular. Uhum. Pessoal, o que nós vamos falar hoje? Eu anotei algumas coisas, eu anotei da matéria também. Eu vi o que o Lucas mandou para vocês dos logos, das coisas, eu recebi até uma bronca. Poxa, doutor, não dá para fazer tudo toda hora, mas a gente vai ajustar, tá? O que precisar de ajuste, eu vou encaixar lá. Não consigo fazer no nosso tempo do curso, mas eu vou encaixar. Mas eu achei que, voltando de layout, desenho, eu achei que o layout do Helber tá ok. Eu gostei do Will, do da Sabrina também, gostei do vídeo também. O da Rose, ela falou do logo, eu vou com jeitinho pedir para eles redesenharem, tá? E o da Alessandra, cara, isso é pessoal. O que eu fiz de crítica é que eu acho que tem que ter um @Alessandra Bravo. Isso é feeling, isso não é... Muitas das coisas que a gente vai falar aqui não é matemática, tá? Senão, se tivesse uma fórmula de sucesso, as pessoas iam ler um livro e todo mundo ia ter sucesso. Então, às vezes o que funciona para mim não funciona para você, o importante é adequar as situações. Eu estou olhando. Tá? É sugestão. E todos os formulários, tipo, o cartão de visitas tem que conversar com a assinatura de e-mail, tem que conversar com a proposta, tem que conversar com o envelope. E o endereço tem que estar lá, tem que ter um telefone fixo. Tipo, não tem um endereço fixo, mas tem um home office. Não pode ser, por exemplo, Sabrina, na fábrica do seu marido. Tipo, pode ser no café da esquina, mas não pode ser na fábrica dele, porque, tipo, poxa, acho que ela dá a impressão de estar emprestado aqui, entendeu? Isso não é legal. O café vai, o escritório emprestado não. Mais. O que eu anotei também, que eu não tinha falado para vocês, a gente não conversou, foi sobre pós-graduação. Eu acho importante ter alguns cursos. Não precisa ser... fiz um curso na GV. Ninguém vai comparar o advogado de um para o outro, mas eu acho que faz a diferença. Inclusive, eu conheci o Will num curso, né? Há muitos anos atrás. Então, eu acho que é importante essa qualificação constante, porque a gente toma carona em muita gente, o que muita gente está fazendo. Outra coisa que eu escrevi e que me ocorreu hoje, porque hoje me ligou um amigo, essa semana me ligou um amigo, ele abriu um canal, duas situações de network. Uma, eu tenho um amigo que ele virou banqueiro, lá como chama, na Suíça. Eu conheço ele de moleque, ele tinha 18 anos, o pai dele quebrou, mexendo com comércio exterior. E um dia ele chegou para mim e falou assim: Rô, meu pai teve que vender as louças que ele tinha, meu pai era rico, e meu objetivo de vida, ele tinha 18 anos que ele me falou isso, é ficar rico de novo. E ele ficou. Ele é banqueiro, ele é um cara assim... Como ele começou, ele foi ser gerente... Estão me ouvindo bem? Sim. Ele foi ser gerente no Safra. Ele tinha um caderninho, ele ligava para 200 contatos toda semana. Ele mantinha o network dele toda semana. Às vezes a gente estava no clube, num grupo, e ele ligava para um, desligava, ligava para o outro, não sabia que a gente estava junto, ou jogando bola, ou batendo papo. Então, quando ele ligava para mim, eu já falava para o meu amigo: olha, ele vai ligar para você. Ligava, tipo, para 5 caras, um de cada lado. Ele mantinha um contato, sempre manteve contato com todo mundo. E
E é isso. E ele ficou amigo do dono do banco e, no fim, ele virou... Colocaram ele no Panamá e o cara virou um monstro. E, com certeza, os contatos dele foram importantes. Eu lembrei disso porque hoje me ligo, eu estava vendo o site, um Instagram de um amigo que está fazendo comédia, começando, cara, do zero. Começando do zero. E daí ele, puxa, Rô, eu preciso falar com alguém de comédia. Daí eu lembrei que eu conheço o Rabin, né? E eu ia no show dele quando sentava só eu. Assim, sentava eu, ele voltava, eu falava, puta, Rabin, que bosta. Melhora isso, melhora aquilo. Tipo, lógico que eu não ensinei porra nenhuma pra ele, mas... e mantive o contato. Tipo, não precisava manter, mas eu mantive. E, tipo, eu liguei pra ele hoje, falei, Rabin, tem um amigo, tipo, sem interesse nenhum, tem um amigo que tá fazendo comédia, o cara tem 1.000 seguidores na página dele. Você pode falar com ele? Eu não vou ganhar nada com isso. Mas é gratidão. Assim, você vai abrindo portas, você vai fazendo bem, você vai multiplicando e a coisa vai acontecendo. Esse é o network. Tipo, o cara te liga, te pede um favor, e muitas vezes a gente não prospera porque a gente só consegue ver a questão financeira. Isso aconteceu muitas vezes na minha empresa também. Então, eu ia fechar um negócio e alguém falava assim, não, isso não vale a pena, é muito barato, não faz. Ela só quer te usar. E algumas vezes eu fazia, ou eu via que a pessoa era mesquinha, não queria pagar, eu vou te ajudar. Eu fazia de graça às vezes, não precisa me pagar. Só que daí o know-how que eu pegava com aquilo me levava para um estágio maior. Então, isso também é importante. Por que acontece? As pessoas são muito focadas em grana. Então, em alguns momentos, vale a pena a gente... por exemplo, o Elber está lá em Aracaju. Ela chama ele para uma assembleia, é amigo dele. Primeiro que no médico você paga, né? Mas quando você liga para o advogado, você acha que é tudo de graça. Lógico que a gente tem que ter limite, mas o cara te liga, Helber, lá em Aracaju, poxa, vem fazer uma assembleia comigo. Você analisa a situação. Se você vê que tem um potencial, ou você está à toa hoje, você vai ver o quê? Novela, futebol, ou vai dormir mais cedo? Cara, quando a gente vai para a rua, a gente conhece gente. A gente conhece. Você vai, você se expõe, você conhece, você vai. Logicamente, Sabrina, aqui, a partir do momento que a gente tem filho, fica difícil, assim. O meu network hoje, o meu network novo, ele é muito restrito em função da situação que eu tenho em casa. Então, você tem filhos, Will tem filhos, Alessandro tem filhos? Minha filha já é maior. Mas tudo bem, sabe, muda. Rose tem filhos. Não. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente tem filhos ou tem uma mãe idosa, isso que a gente muda, mas sempre tem que ter um tempinho, uma vez por semana. Não estou falando para ninguém ir farrear, mas uma vez por semana, e no ambiente, pode ser um curso. Ó, Will, nós somos fruto de network, Will, seu e meu. E não é ir forçar. Foi natural. Eu não fui lá no curso para conhecer ninguém. Eu fui para aprender. Só que você senta num lugar para aprender, você senta perto de alguém, você conversa, a pessoa conversa, é aquilo que a gente falou na primeira vez, a afinidade. Bateu afinidade, você troca o telefone, troca e-mail, puta, quer que eu te mando isso? Me manda aquilo e vai rolando. Isso é fundamental, isso para mim é importante. Um exemplo disso, Rodrigo, um grande exemplo que eu te conheci há pouquíssimo tempo e nós acabamos de fechar um contrato com o seu escritório hoje. É verdade, Rose. É verdade, exatamente. E sem qualquer pretensão. O que eu estou fazendo aqui não tem pretensão de fechar. Exatamente. Sim. Perfeito. Perfeito. É isso. É isso. É isso. Então, isso é importante. É importante fazer o cliente chegar no seu escritório. Como ele vai chegar? Com um desenho bonitinho, com uma proposta bem feita, com endereço lá embaixo, com telefone, com uma facilidade. Outra coisa, Rose, eu tenho uma menina, que é a Débora, que você falou, que ela veio... Você conversou com a doutora Débora, não? Rose? Sim, muito. Uhum. Ela veio trabalhar comigo
e tipo, recém-formada. Eu moldei ela a minha estrutura, o que eu precisava. Em determinado momento, eu peguei e falei, Débora, eu não quero mais você no comercial, no atendimento. Eu quero você cuidando da expansão. E trouxe uma menina super legal, super qualificada. Assim, com uma qualificação excelente. Ela não fechava nada. Sabe por quê? O retorno dela era sempre depois da necessidade do cliente. Então, você me ligou hoje, eu tenho que te retornar hoje. O amanhã, eu tenho um amigo jornalista, que foi um dos diretores da Isto É, Jaime Brenner, ele fala assim, o jornal de ontem embrulha o peixe. Então, a coisa tem que estar fresquinha. Assim, o cara te ligou, eu já fechei muitos, quando ligou, você conversa, cria afinidade e toca. Isso aí, gera confiança, né? Gera confiança. E atender a expectativa. Não adianta nada eu fechar com você, Rosi, e vou te falar, isso já aconteceu comigo em algum momento. E vou te falar uma outra coisa. Eu tenho um grande parceiro, que hoje é meu sócio, em Santa Catarina, e ele é um cara maravilhoso de network. A pessoa bate errado no escritório dele e fecha negócio com ele. Só que ele não entrega. Daí a gente se associou. Eu entrego. Então tem que tomar muito cuidado, porque vender, você aprende a vender, só que você às vezes não consegue executar. Esse é um erro do advogado. Pessoal, o advogado que executa não vende, o que vende não executa. Dificilmente, já falamos disso, dificilmente o cara que vai... Primeiro, vendas é volume. Se eu ficar vendendo, para vender, Helber, eu preciso te atender. Rose, você ligou, você me passou mensagem, eu mandei para a Débora. Daí você liga, daí precisa fazer o contrato, daí precisa mandar a procuração. Você quer atenção, você quer conversar. Então, se você pega... Se eu não respeitar o tempo do cliente, eu não fecho. E se eu respeitar, eu não faço outra coisa. Eu só consigo atender. E como é que eu vou tocar imagina, um prazo, tendo que fazer um prazo agora, atendendo uma pessoa que quer, que precisa, que demanda de explicar aquele caso. Então, isso é importante. Então, por exemplo, não tem problema vocês estarem sozinhos. Artesanalmente, você toca. Artesanalmente. Então, eu consigo atender uma pessoa por dia e fazer um prazo por dia. Consigo atender 5 pessoas numa semana e fazer 5 prazos. Médicos. Eu gosto muito do consultório médico. Me ensinou muita coisa o consultório médico. Então, eu sentava no consultório médico e via o médico atendendo. Daí pensava, poxa, quanto custa a consulta? 300, 400, 500. Quanto esse cara atende por dia? 5, 10? E qual era a conta? Independente de ser muito ou pouco, ele está limitado ao braço dele. Se ele pode atender 10 caras de R$1.000, ele faz R$10.000 por dia, atende 22 dias, sei lá, ele tem 10 mil por dia vezes 10, 100, R$200.000. Tá? São números. Vamos supor que ele ganhe R$100 por consulta. Então, ele está limitado àquele valor. Se ele quiser crescer, e esse cara de 200 mil, montar uma estrutura grande que custe 180. Para cobrar R$1.000, ele tem que estar numa região boa, então ele consegue ganhar 20 pau por mês, só que ele quer ganhar mais. Como é que ele faz? Ele só tem um, ele é um. Qual é a única forma desse cara expandir? Tendo outros profissionais para ajudar. Perfeito, virando um negócio, virando um business. Se ele colocar mais um médico, ele dobra. Se ele colocar 2, se ele colocar... Ele vai criando uma progressão geométrica no negócio dele. Entendeu? Então, é essa a questão. Então, o processualista, e essa limitação, eu não ensino para ninguém, mas eu vejo em diversos advogados. Todo advogado que eu converso está atrapalhado. Ou ele arrumou um sócio,
que ou está prejudicando ele ou ele está levando ele nas costas. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes... Essa parte eu acho bem complicada também, de arrumar um sócio e você, de repente, arregar o escritório sozinha, porque eu concordo completamente com você. Você não consegue chutar no gol e correr lá para pegar a bola. Não dá. Agora, você também arrumar um sócio que vai ser mais um peso, também é complicado. E tem a questão da pessoalidade, né? Você, Rodrigo, hoje é um cara mega conhecido no mercado e tal. Você está sempre nas mídias. E você não tem a dificuldade, por exemplo, daquele cliente falar, não, mas eu quero falar com o Rodrigo, é com ele que eu quero tratar. Você não passa mais por isso? Rose, eu passei por isso, mas acho que essa ainda é uma outra fase. Em determinado momento, eu percebi que eu tinha que virar uma marca. E depois que eu virei uma marca, eu acompanho tudo, mas eu não sou um cara acessível em reuniões. Eu atendo, outro dia eu recebi uma mensagem de uma menina do Instagram me indicando, olha, o doutor Rodrigo te indicou, ele é super acessível. Eu procuro ser acessível, mas eu atendo e falo assim, eu não consigo tocar, é minha equipe. Ontem eu estava discutindo casos, então eu parametrizo, eu discuto, eu acompanho, eu pergunto, mas eu não consigo. O cliente, no começo, ele exigia, e eu fazia a conta, e depois eu percebi que eu precisava transcender isso. E para transcender isso, eu precisei criar uma outra estrutura, e o cliente senta na sala de reuniões, tem pessoas extremamente qualificadas, então, por exemplo, você vai passar um caso, um processo. E daí, o que eu fiz numa segunda etapa? Então, inicialmente, eu tentei sócio, eu tive um sócio, e eu desfiz a sociedade. Ele desfez a sociedade porque o sogro dele tinha uma companhia aérea e ele saiu. Tem até hoje, entrou, também está com problemas, lógico, mas... e depois eu percebi que quem tem sócio tem patrão. A sociedade é um casamento, você presta contas. Então, o que eu fiz? Eu fiz a conta, quanto eu poderia pagar para alguém me assessorar sem opinar. Foi o que eu fiz. Eu comecei, eu vou te contar um segredo, Rose. Eu tinha um cara que trabalhava para mim, que foi meu amigo de faculdade, a Sabrina talvez até conheça, depois eu falo que essa reunião é gravada, um cara que eu adoro ele, a gente não tem mais contato, mas adoro ele, e ele ganhava no meu negócio mais do que eu tirava. Muito mais. Eu pagava para ele mais do que eu tirava, mas eu estava investindo no negócio. Então, você ter alguém para te assessorar, só que daí, você também, no escritório de advocacia, você tem um grande problema. Na hora que você ensina alguém, em determinado momento você faz sombra para a pessoa, ainda mais quando você é menor. Então, em alguns momentos, eu tive pessoas que falaram, esse é o teu know-how? Rodrigo, eu quero sociedade, senão eu vou embora. Tive 2 vezes isso. Foi embora e levou metade dos meus clientes. Uma vez eu quebrei, ele levou todos os meus clientes, e a outra vez ele levou metade. O que eu fiz? Eu me dispus a nunca mais ensinar. Daí eu estabeleci qual a estratégia da montadora de fábrica. Eu nunca contei isso para ninguém. Qual a estratégia da montadora de fábrica? O que monta a roda não faz ideia como o motor funciona. Então, hoje, o meu pessoal, o que vende, o que te atende, não consegue fazer um processo. E o que faz um processo, se te atender, você chora. Ele não tem um tino comercial. O que vende não sabe o que acontece no financeiro. Então, eu desmembrei a estrutura. Você não juntou todo mundo. Não juntei, meu escritório é desmembrado. Por exemplo, eu atendo por partido. O advogado que atende por partido os meus clientes mensais, que são muitos, eles não fazem processo.
E já perdi alguns desses caras, já foram levados por grandes escritórios a preço de ouro, se venderam como especialistas, processualistas, porque o escritório queria alguém completo, e logo foram dispensados por propaganda enganosa, porque o cara ganhava X aqui e o concorrente falou, não, quero esse cara, paga o que você quiser. Dobrava o salário, ele sentava na minha sala e falava, olha, eu quero ganhar o dobro porque o fulano de tal me ofereceu o dobro. Pode ir. Outra coisa que eu não faço é barganhar salário. Ah, porque o outro escritório vai me pagar 1.000 a mais. Então pode ir, porque eu não quero gente por salário. A hora que a coisa vai bem, todo mundo ganha. Hoje o meu escritório, ele trabalha com um percentual para todo mundo. O escritório vai bem, todo mundo ganha. Da secretária aos sócios. Então, a estruturação do escritório... Mas tem metas, tem metas, tem... Isso. Rose, é muito mais do que um escritório de advocacia. É mais uma empresa do que um escritório. Acho que metade do meu pessoal é administrativo e metade é jurídico. Eu tenho RH, eu tenho 2 pessoas no RH, eu tenho contas a pagar, eu tenho financeiro, tenho psicólogo no RH. Eu montei um monstro, porque no escritório de advocacia, muitos advogados têm muito ego, então você tem que também saber lidar. Então, o perfil das pessoas, você saber ler o perfil das pessoas é muito importante. É muito importante. Você saber ler, tipo, por exemplo, o cara que ele quer estagiar com você, o cara é muito ganancioso, você põe ele para captar cliente. Se você colocar ele do outro lado, ele vai te engolir. Eu tive um estagiário que depois que se formou, levou metade dos meus clientes. Era um advogado super bem formado. Tira uma dúvida aí. Com relação à sua equipe, suponhamos o seguinte, você tem um advogado na sua equipe que trabalha, e aí esse advogado vem um primo dele, é um parente, vai, fala, olha, pô, tô com um problema, tal, eu quero, essa indicação é dele. Como você faz uma distribuição nesse sentido? Por exemplo, na imobiliária, por exemplo, eu coloco, a gente está com corretores, né? E o cara captou o cliente. Então, ele tem já um percentualzinho, né? Tira em torno de 10%. 5% você faz? Mas depende, cada imobiliária faz de uma forma. Então, assim, a gente faz 10%, aí se ele atender, fizer o fechamento da venda, aquela coisa, tem um rodízio, né, nos atendimentos. Ah, vendeu, então tem 50% da comissão é deles, outros 50% da imobiliária. Eu ainda dou 50% mais a captação, né? Então, na advocacia você trabalha mais ou menos assim também? Então, eu vou te confessar uma coisa que 100% do que eu tenho hoje é meu, assim. Eu não tive indicação. Tive muito pouca indicação, mas se ele, do cliente que ele conquistou, ele trouxer outra coisa, ele também tem remuneração. Entendeu? Então... Nesse exemplo que eu te citei, então é um advogado atuante aí com você, um funcionário seu. E ele chega assim, ô Rodrigo, olha, eu tô com um processo aqui do condomínio da minha tia. Vou trazer para o escritório. Então, na verdade, eu vou te falar um negócio, Will. Eu proíbo processos de amigos e parentes. Tá. Porque isso me gerou muito conflito, porque o cara que é trabalhista quer se meter num processo civil que é da tia dele. Quando eu faço, e fiz já alguns, às vezes eu toco pessoalmente, eu faço por filantropia quando eu vejo que a situação é realmente feia. Eu faço filantropia. Mas, por exemplo, você está atendendo o Will. O meu gerente está atendendo o Will Vila Formosa. E daí o prédio do lado, você indicou como síndico o prédio do lado, porque o meu gerente presta um bom serviço. Ele ganha uma remuneração maior. E se ele trouxer um cliente fora da família dele,
ele tem também um percentual do business, do negócio. Tá? Daí você define, é indiferente o percentual. O percentual tem que caber no seu negócio. Às vezes você pagar 50% para alguém é pouco do tamanho do negócio. Você tem que achar o percentual dentro do teu negócio. É um tanto quanto complicado. Rose, é complicado, mas é colocar a primeira pedra, sabe? Depois que o Assim, prédio... não, eu ia te contar rapidamente um pedacinho de história. Eu fui sócia de um cara por 17 anos. Eu comecei na advocacia com ele e, ao final, ele faleceu. Ele teve um câncer, irmão, e ele faleceu muito rapidamente. Era um escritório pequeno, nós tínhamos 25 funcionários, só eu e ele de sócios. Nós dois tocávamos mesmo ali a padaria, fazíamos o pão e tudo. E depois veio um cara de fora para agregar uma outra área internacional lá que esse cara queria e tinha espaço. O Luiz Fernando colocou esse cara. E esse cara veio com a ideia, então, de falar, não, peraí, a Rose tem que sair para vender também. Só que eu falo, como é que eu posso vender uma coisa se eu estou na linha de frente, se eu estou fazendo, se eu estou produzindo? Eu não consigo fazer os dois. E, enfim, aí foi um pouquinho de estresse até o Luiz Fernando conseguir convencê-lo de que esse modelo não ia funcionar lá no escritório. Mas, para resumir, enfim, o Luiz Fernando depois faleceu. Nós já havíamos combinado que eu iria tocar minha vinha, porque era um escritório familiar, ele tinha mulher, ex-mulher, filhas, todo mundo era advogado. E o negócio ia ficar complicado, então nós decidimos que eu ia sair. No que eu fui sair, os clientes ficaram enlouquecidos, porque sabiam que éramos nós, né? Ele que já estava afastado por doença e eu que estava tocando tudo. No que eu fui sair, a família falou, não, como é que nós vamos fazer? Você vai levar nossos clientes todos? E foi uma saia justíssima. Eu tive que falar, gente, me dá aí um papel em branco, eu assino para vocês que eu não vou levar um único cliente. Porque o que eu aprendi no escritório com o Luiz Fernando, não tem dinheiro que pague, não tem cliente que pague, eu vou começar a minha carteira. Foi isso que eu combinei com ele, foi isso que vai acontecer. Então, eu sou meio gato escaldado com relação a sócio por conta disso, sabe? Que depois fica um negócio complicado. Então, eu tive que começar literalmente do zero. Eu comecei do zero como se eu nunca tivesse trabalhado com ninguém. Então, por isso, eu nunca mais quis ter nenhum sócio. Não quero. Eu decido a minha vida. Ele caiu? E cadê o Rodrigo? Ele caiu. Eu já tive esses problemas também que você teve, Rose. Eu tive 3 desfalques financeiros que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Mas tudo bem. Olha isso. Hoje estão todos ruins e graças a Deus posso falar que eu estou bem. Mas é complicado. A gente ajuda, faz, né? Qual a estrutura de vocês hoje? Qual a estrutura de cada um hoje? Bom, eu começo. Eu, na parte jurídica, sou eu e uma sócia, né? A minha esposa também é advogada, mas por conta da imobiliária, ela toca mais a parte administrativa e boa parte da imobiliária. E o escritório é na imobiliária? Na verdade, assim, é a imobiliária e eu atendo o jurídico lá, né? Até agora não tive nenhum problema, assim, né? E aí eu tenho uma assistente, tá? Que ajuda na imobiliária, com minha esposa, tudo, faz o atendimento, aquela coisa toda. E uma corretora meio que freelance, vai vez em nunca, e uma corretora mais fixa, que vai. E tinha também o corretor de seguro, que na imobiliária a gente também tem a corretora de seguros. Eu tinha um corretor de seguros fixo,
mas não estava produzindo tanto e a demanda do seguro não é tão grande, então ele fica em home, mas é um parceiro que, se eu expandir, crescer, acho que volta a ficar no escritório. Então, a estrutura. Mas o meu problema hoje na parte jurídica está sendo o quê? Eu capto muito clientes, eu sou mais o comercial da coisa. Só que eu estou meio travado, porque assim, a minha sócia, ela é uma boa processualista, tudo, só que ela fica naquela situação, você tem que ver, tem que fazer. E aí o cliente, às vezes, fica me ligando e ela não tem aquele feeling, não, fala com o cara, né? Resolve aí, vê o que é a necessidade dele, desenrola. Ela já não parte muito para esse lado, né? E eu tô meio que assim, naquela coisa, rachando meio a meio, uma coisa que só eu tô trazendo os clientes, né? Então, eu fico bem na dúvida com relação a isso. Mas, eventualmente, você pode contratar alguém hoje pela tua estrutura que você pague. Hoje você está falando num bom processualista, num cara que... um bom processualista, você vai gastar aí hoje uns 3,5 pau, 4 pau. é uma rendinha assim pro meu jurídico hoje que vai apertar o cerco, mas é uma alternativa que eu tô pensando. Então você tem que ajustar com ela. É. Então, talvez o caminho seja ajustar com ela. Ou arrumar outro que você tenha mais afinidade e se ajuste. Também é uma opção. Entendeu? A sociedade não é ruim, mas você tem que saber que você está casando. Você não está arrumando, né, o que a Rose disse. Você não está arrumando alguém que trabalhe para você. Você está arrumando um casamento. É mais um casamento. Por aí mesmo. Quando você fala esse valor de 3 mil e pouco, você está dizendo esse valor fixo, ou sem bonificação ou com bonificação? Travou. Abaixo disso, você não vai arrumar alguém que vai te dar tranquilidade para produzir. Mas esse valor é fixo com bonificação ou é o valor fixo sem bonificação? Não, depende, Alessandra. Eu acho que sempre tem que ter um percentualzinho de bonificação, senão a pessoa não se estimula e não produz. Depende, às vezes eu fecho 2,5 mais bonificação, às vezes eu fecho 3,5 com a bonificação menor. Depende da necessidade da pessoa, do momento do negócio. Falando de advogado júnior. Estou falando do advogado júnior. Certo. Você está sozinha, Sabrina? Sim, eu advogo, na verdade, para a empresa dos meus pais e para a empresa do meu marido. Sou remunerada direitinho. Não, isso já é um bom pontapé, assim, Mas não é condominial, uma coisa que eu venho há alguns anos, mas é empresarial, trabalhista, você acaba fazendo um pouco de tudo. E o condominial me veio depois que eu fui síndica do meu próprio condomínio, mas sempre foi uma área que eu sempre gostei e sempre fui ativa no condomínio e acabou me atraindo um pouco mais para me direcionar um pouco mais para essa área, mas eu fixamente para a minha família, na verdade, os meus pais e o meu marido. E alguns clientes esporádicos, uma indicação. Condomínio? Condomínio já peguei, sim. Vocês têm um site, todos vocês? Eu tinha um site, acabei desativando, né? Eu tenho o domínio ainda até hoje, mas acabei desativando porque depois que começou a vir rede social, eu acabei deixando um pouco de lado. Todos têm redes sociais também? Tem. Todos? Eu tenho só para brincar. Eu não tenho uma rede social
para vender serviço. Eu confesso que eu tenho muita preguiça de ter rede social para vender serviço. O meu é mais para ajudar as pessoas de uma outra maneira. É institucional, mas eu acho assim também. Eu acho que tem que ter. Eu acho que o site tem que ter porque é uma formalidade. Assim. Eu não acho que nada venda e acho que é tudo junto, entendeu? Ter uma pós não vende, ter um bom escritório não vende, é tudo junto. Você pode já ver caras maravilhosos perdendo negócios assim por soberba ou por falta de postura, mas acho que é uma junção, acho que é tudo junto. Entendeu? Eu não sei dizer, você me perguntar qual o pulo do gato. O pulo do gato é que não tem pulo do gato. O pulo do gato é trabalhar e fazer acontecer. É tudo junto. O Helber está sozinho também no escritório ou tem mais gente? Esposa. Com a esposa. A Rose está sozinha. Essa daí é a pior, só assim. Pelo contrário, eu já tive outro sócio, é a melhor sócia do mundo. Eu tô brincando, né? Às vezes daí não dá nem para discutir com ela, senão não janta em casa à noite. Na verdade, Rodrigo, eu tenho um advogado que trabalha comigo, mas é parente, é meu sobrinho. Eu passo alguns casos menos complexos assim para ele, eu fico mais com a coisa comercial e com os prazos mais processuais mesmo. Os menores eu tenho passado para ele, agora no condominial, ando o próximo também, porque sozinha, de fato, eu não vou dar conta. E a Alessandra? Bom, eu tenho um escritório na Praça Capital, que fica na Estrada de Dom Pedro, que é um complexo de condomínios comerciais, que lá fica o escritório para atendimento a cliente, tem a sala de reunião e tem recepcionista. Depois eu tenho a parte administrativa que fica perto da Anhanguera, num complexo de condomínios comerciais que chama Swiss Park. E tenho no centro da cidade uma sala que fica ligada, paralela a uma administradora que tem lá, mas ela não é interna administradora. Hoje eu tenho 4 advogados que trabalham comigo, mas o escritório é meu. E tenho recepcionista e tenho parcerias com contador e RH. Ótimo. E qual é a maior dor hoje? Já sei, é o que a gente está falando, mas a maior dor é a captação de clientes para todos? Para mim, sim, porque eu estou começando do zero, eu estou mudando completamente a minha história. Eu vejo uma perspectiva muito grande de crescimento nessa área condominial aqui na minha região, mas muito grande mesmo, e eu não posso perder esse bonde, eu acho que é por aí, se eu quiser crescer mais. Eu agora começo a me preocupar com a idade, começo a me preocupar em realmente deixar uma coisa daqui a pouco andando sozinha para eu não precisar eu colocar a mão na massa. Então, nesse nicho, eu vi uma possibilidade, porque no nicho empresarial tem que ser eu. Não consigo essa parte. Não tem como, a não ser, claro, passar petições para fazer. Na de escritório, aí tem que ser eu. Eu vi esse nicho no interior muito forte, falei, opa, eu acho que é por aí, eu acho que eu tenho que pensar realmente no meu futuro, na minha idade, daqui a pouco eu vou estar cansada e esse negócio vai ter que tocar sozinho e eu vou ficar só mais na administração mesmo, de fora. Então, minha dificuldade é total de captação de clientes, porque igual eu te falei, eu nunca captei, nunca. Os clientes sempre vieram a mim, sempre. Nunca fui atrás. Até mesmo quando, eu não sei se é onde você ouviu, mas eu saí do escritório literalmente sem nenhum cliente, eu comecei do zero. Sem nem cliente. Depois de 17 anos advogando num único escritório. Parabéns, Rose. Tem que ter comecei bastante do zero coragem. E agora estou de novo começando do zero. E Sabrina, a principal dificuldade, captação também?
Sim, captação, com certeza. Helber Com também, certeza. Alessandra também. Um pouco sim, aqui por causa das administradoras, infelizmente, que pagam, né? Eu tenho, na verdade, entre aspas, 2 concorrentes aqui, somente. E os 2 concorrentes, eles pagam. Um é franquia de escritório de advocacia, e o outro trabalhou durante muitos anos só como síndico profissional, até ele começar o negócio dele como advogado. Então, eles pagam, né, pedágio para as administradoras, então complica você entrar quando elas entram nos condomínios. Eu vou falar algumas coisas, vocês vejam se faz sentido, e depois eu não vou entrar na matéria, não porque nem todos fizeram, mas a gente vai tocando isso essa semana, tá? O Will faz também, quem não fez a gente ajusta e vai tocando, tá bom? O que eu vejo? Will, você está no meio do caminho entre a imobiliária e a advocacia. Não tem problema você estar no meio do caminho, mas o que eu percebo que, eventualmente, para você analisar, eu também não tenho todas as respostas. Vocês têm. Eu estou fazendo uma análise de fora e em poucas situações. Você atira para muitos lados. Imobiliária, seguro, advocacia. Primeira situação, e o que me parece é que Helber e Alessandra talvez estejam mais o perfil que eu vou dizer. As pessoas buscam cada vez mais especialistas. Eu faço direito empresarial, eu não conto para ninguém. Eu quero que as pessoas me conheçam como advogado condominialista. Não é nem imobiliário, é condominialista. Então, a hora que você fala, eu faço... O pior erro das pessoas é eu faço trabalhista, empresarial, tributário e condomínio. Tipo, poxa, eu faço muito, eu sou bom. Não. As pessoas... Quando você vai no médico, você procura um especialista. Você não procura um clínico geral quando você está com um problema. Você senta no clínico geral e depois você senta no especialista. Então, e vou te falar, Will, eu tenho minha imobiliária ativa ainda. Não sei se eu falei isso para vocês. Eu tenho imobiliária de rua, só que eu não apareço lá, não tem meu nome, também capto o cliente de lá. Só que eu não vinculo, entendeu? Eu separei o joio do trigo, arrumei um sócio minoritário que toca lá. Então, eu acho que você precisa trabalhar a estrutura. Não sei qual o seu caminho, mas você precisa ajustar a estrutura. Tua apresentação é boa, teu papel de carta é bom, você fala bem, você entende, você precisa resolver a estrutura na minha ótica. Sabrina precisa virar especialista em direito condominial, como fortalecendo um pouco mais os cursos, e quando você for captar, você vai esconder que você advoga para a sua família, e você vai falar, sou especialista em direito imobiliário e atendo home office, vou atender aqui no café, entendeu? Porque você quer criar lead, você acaba falando, porque eu advogo para essa empresa do meu marido. Rose vai conquistar o mercado aí. Só precisa acertar a parte digital. Então, eu colocaria o teu sobrinho para redes sociais, cartões de visita, que isso não adianta você ser boa e o cliente não saber onde você está. Ainda mais numa região que tem demanda e que tem poucos especialistas. Então, se especializa, foca em cuidar da estrutura e faz um outro trato com seu sobrinho. Não passa caso de menor complexidade. Passa a demanda de fazer os contatos por aí e foca na estrutura e na demanda, que você parece muito boa na parte de execução. Rodrigo, mas será que não seria o caso de eu contratar alguém especialista em redes sociais, mídias? Alguém que... Também. Se tiver dentro do seu... mexesse só com isso. Se tiver dentro do seu orçamento, sim. Mas um jovem igual o seu sobrinho, talvez ele possa tirar isso de letra no primeiro momento e depois, a coisa crescendo, você passa para uma segunda empresa. E ele vai tomar dele 1, 2 horas por dia, ele pode continuar tocando outras coisas.
Acho que dá para dividir. Mas eu acho que ele não tem muito perfil, ele é muito tímido, ele não tem perfil de jeito nenhum, ele é função mesmo. Essa questão de mídia vai ser difícil para ele. Eu só preciso ter alguém de confiança, porque tem vendedores abertos aí na internet, né, prometendo mundos e fundos. E eu não sei muito bem em quem confiar. Por isso até que eu acho que eu não mexi com isso até agora. Pô, quem que eu procuro? Eu preciso de uma indicação. Se algum de vocês aí tiver alguém para me indicar, seria legal para mexer nessa parte de mídias, de site, de criação, enfim. Tá bom. Vamos atrás disso. Conversa com o Lucas também. A gente faz algumas coisas dentro de casa e nós temos uma agência que também presta serviço para a gente. Temos 2. Eventualmente ele pode te passar alguma coisa. Rosa, eu tinha Alessandra. Outro dia, eu estou fazendo um orçamento com uma empresa que chama Primora Web. Eu encontrei isso na Mas você teve indicação de alguém, Sandro? Oi? Você teve indicação de alguém para essa empresa? Não, na verdade, eu acabei achando eles na rede social, tudo, e vim acompanhando aí o trabalho deles assim, vi os sites de quem eles bolaram, alguma coisa assim, e eles fazem um pacotinho de site, redes sociais, mídia, essas coisas. Eu achei interessante. Depois eu jogo de novo Você aí para me passa. você. Legal. Acho que vale cotar, né? Não sei. Uhum. O Lucas que trabalha com você, ele é uma agência terceirizada, é isso, Rodrigo? Não, ele é a minha agência. Ele é um funcionário seu que faz? Eu, na verdade, como eu também tive dificuldade em explicar o que eu queria, em determinado momento eu contratei algumas pessoas para fazerem o que eu queria. E ele é uma dessas pessoas. Eu cheguei a ter uma revista, enfim, eu fiz algumas peripécias por aí, e ele é um cara interno meu que toca isso. Uhum. Mas aí, no caso, ele não faz terceirizados de fora. Faz também, faz. Não é o foco, mas faz. Alguma coisa faz. Não é o foco do nosso trabalho. Tá. Porque tem muita demanda interna. Alessandra. Pode falar. Vai ficar brava. Eu preciso falar porque eu preciso fazer a leitura do cliente. Então, eu estou fazendo a leitura de consumidor oculto. Eu acho que você conhece muito, você manda muito bem no que você faz, pelo que você vende, pela confiança, mas eu acho que eventualmente você está errando na forma de venda. Não sei, faça a autoavaliação. Você está falando mais do que precisaria, eventualmente. Já passei por isso também. Talvez você esteja por conhecer muito, a gente quer mostrar para captar, e eventualmente você está passando desse time. E outra coisa, não sei porque você precisa de 3 bases para 4 advogados. Então, avalia se eventualmente você não está tendo um custo grande, você também não está despendendo muita energia em vários postos sem necessidade. Tá? E outra coisa, deixa o logo só de condomínio para tudo. Ele é sóbrio, ele é bonito, ele é azul. Aquele outro logo, ele é muito o geral. Ele, sei lá, eu não fecharia o escritório se eu recebesse uma proposta com aquele logo. Me remete a algo infantil, assim, sei lá. Não sei, não me dá uma boa impressão no primeiro momento. Tá, como eu expliquei, quando eu mando, por exemplo, se eu mandar para um condomínio, eu mando só o logo do condomínio, eu não mando geral. Mas não manda geral para ninguém. Essa é a sugestão. Aí quando... Tá, agora, se você puder me dar um exemplo do que você falou referente a quando vai fazer a abordagem, tá falando demais, você diz
forçar outras coisas que não deveria, que a pessoa quer, é isso? Não. Eu acho que tem a ver com querer mostrar que você entende. Eu acho que você perde tempo mostrando, e vou te falar, eu passei por isso também, do que abordar. Assim, eu acho que o grande segredo da venda está na sensibilidade. E quando a gente está vendendo, dificilmente a gente tem a sensibilidade de ouvir o que o cara quer. A gente normalmente está preocupado em mostrar o que a gente tem a oferecer. Eu acho que nunca vi você vender, mas eu acho que você passa no ponto aí. E outra coisa, a reunião durou 1 hora, já ficou cansativo. Então, saber se o cliente se sente malhado. Você sabe que eu compro terno em São Paulo, no Iguatemi, na Brooksfield. E eu compro do gerente. Eu toda hora fico analisando os vendedores dele. Eu falei para ele outro dia, eu falei assim, cara, eu fui comprar um terno. Eu não vou comprar o segundo porque o cara está me forçando. Só que o fato do cara estar me forçando me incomoda. Entendeu o que eu estou tentando passar? Tipo, incomoda. Você se sente assim, tipo, cara, se eu quiser 2, eu falo. Não, uma compra, vai combinar. Você precisa. Eu sei o que eu preciso. Então, é mais ou menos isso, assim. Você me chamou para quê? A primeira pergunta é, você foi chamado lá para quê? Logicamente que o cara pode entrar para comprar uma moto e sair com uma BMW, mas isso normalmente ocorre com percepção, não forçando. Então, primeiro você vende a moto e amanhã você vende a BMW. Ou às vezes você fala para ele, olha, o senhor quer uma moto, mas nesse caso do senhor, vou ser muito franco, o senhor precisa da BMW. Então, essa sintonia que eu queria que você prestasse atenção, se talvez não exista aí um atropelamento nisso. Eu não sei, Alessandra, pelo nosso papo de vídeo, tá? Helber. Cara, vi suas redes sociais, achei fantástico, achei excelente. Você é um cara que deve ser muito inteligente, você fala pouco, você observa muito, mas você tem que participar também. Não estou falando aqui, esse deve ser o teu perfil em outros locais também. Então, eventualmente, você está faltando... Cara, isso é percepção. Você pode me falar, você está errado, Rodrigo. Eventualmente, você está faltando em locais importantes onde você poderia conhecer gente, ou se você está no lugar certo, por você ser introvertido, você não cria sintonia e não cria network. Então, por exemplo, você vai num curso, você tem 10 caras lá que te contratariam. Você vai numa assembleia, mas você vai embora rápido porque você não vai trocar ideia com ninguém. Entendeu? Então, analisa isso, porque você tem currículo, você tem presença, tem um excelente redes sociais e, eventualmente, a lead não está vindo porque você ou não está no lugar certo, ou se está no lugar certo, eventualmente não está trocando. Trocando, cara. E essa troca pode ser na mesa de um bar. Mas você não me parece um cara que também cultiva grandes grupos de amizades, de WhatsApps e de situações correlatas. Não, certo, geralmente eu empurro isso para minha esposa. Tá bom. Até você deve ter conhecido ela aqui com o Ensim, aqui em Aracaju, no Ensim. Foi o quê? O encontro de síndicas. Então, mas eu quero que você tenha a desenvoltura que você teve para conhecer tua esposa para fazer o resto dos encontros. Eu encontrei minha esposa no colégio. Então, mas eventualmente está faltando para você também parte desse trabalho. Eu não conheço ela, não conheço o perfil dela aqui. Se você confiou isso a ela, ela deve ser boa para isso. Mas eu acho que talvez o seu reforço nesse aspecto possa também te trazer, gerar leads. Então,
o que vocês estão buscando aqui é sair da zona de conforto. E o meu objetivo é tentar entender aonde vocês estão pecando para empurrar vocês. O essencial aí, o caminho é saber vender. Saber não, ou aprender a vender, saber não. Tem gente que já nasce sabendo vender. O meu pai é um comerciante nato. Ele vende qualquer coisa. Mas aí... Sabrina, você entendeu que isso dá para se construir também? Sim, sim. E que às vezes a questão não é só o falar, a questão é aonde estar, como estar, o que mostrar. Entendeu? Uhum. Isso vai desde o... você sabe que eu viajei, tipo, ano passado, desde 2015, eu cheguei a viajar 40 vezes por ano. 40, 45 vezes. É quase uma viagem por semana. E eu pedia para as pessoas que me contratavam para não me pegar no aeroporto, porque eu gostava de viajar à vontade. De calça de moletom, de camiseta, fazia a barba quando chegava no local. E por uma questão de necessidade, uma das vezes eu viajei de terno e gravata. Sentei do lado de um cara que me contratou. Eu nunca havia sido contratado desde fiz 100 viagens e nunca fui contratado. Depois que eu comecei a andar de terno e gravata, eu te juro por Deus, eu ria sozinho. Toda viagem, todo cara que sentava do meu lado, eu não puxava papo. Ou eu fechava o negócio no avião, ou tomando café na sala VIP do aeroporto. Te juro por Deus, eu nunca voltei depois disso. E vou te falar, não viajava de terno e gravata. Punha a calça de sarja, punha uma camisa polo, fazia a barba, punha a Montblanc no bolso, só precisava disso. O cara que está no aeroporto está ocioso, ele quer encontrar alguém para bater um papo. Entendeu? Então... vai ser bom, Dídico, então, hein? Mas vou te falar, Rose, muita coisa tem a ver com energia. Se você está numa vibração boa, pode parecer até loucura, as pessoas te procuram, elas sentem. Se você está mal-humorado, ninguém chega perto de você. Você está com energia boa, astral legal, as coisas vão acontecendo. Você até ri. Você sabe que a coisa vai acontecer. Nossa, então eu tô feita. Você tem um astral maravilhoso. Todos vocês têm uma vibe legal. E a gente consegue trabalhar isso. Eu tenho uma história bem legal. Você falou aí da vibe, da onde você vai se arruma cliente. Eu moro no meu prédio, você teve aqui, né, Rodrigo? Fazem uns 5 anos. E quando eu vim receber o apartamento, tava um calor, aquela coisa toda, eu olhei pela sacada e tinha um botequinho. Imagina um botequinho, gente, aqueles com os velhinhos jogando dominó. E aí eu desci, peguei uma coca, né? Para esperar o cara que ia vir do piso, aquela coisa toda. E ali comecei a fazer amizade com o rapaz do boteco. Ele estava lá porque o sogro estava hospitalizado, que era o efetivo dono do negócio. E aí, depois voltei, né? Mais uma vez, esperando o pessoal de obra, aquela coisa toda. Aí já tinha um pessoal. E conclusão, eu nunca tinha ficado assim nesses botequinhos mesmo de Comecei a frequentar o boteco da porta de casa, daquela coisa, pô, tá calorzão, vou pegar uma cervejinha e tomar lá em cima. Fiz amizades. Aí depois, uma vez por semana, eu dou uma passada, geralmente de quinta-feira, e eu passo. Sem brincadeira, gente. Peguei vários clientes ali. É um botequinho assim, e é engraçado, e donos de várias empresas aqui da região param lá. Eu já fiz trabalhista, eu já fiz divórcio ali. Eu tenho, por exemplo, clientes da imobiliária que eles têm imóvel. Captei ali no bonequinho. Aí eu até brinco com a minha esposa, falo, não posso deixar de ir, porque meus clientes estão, né? O barzinho se paga, né? E o dia que você for
Para captar, você não capta. O dia que você for só para beber cerveja, você capta. Porque você entra num assunto jurídico, e é isso que está faltando para o Helber, achar 2, 3 grupos, não para captar cliente, mas vai acontecer naturalmente. Bem por aí. Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, depois que a gente começou a mentoria, você começa a pesquisar um pouco mais. E, engraçado, parece que tá brotando gente falando, pô, sou advogado criminalista, aquela coisa toda. Até tem um grupo que você criou lá no final do ano, dos síndicos, lembra? Lembro. Cara, toda hora eu vejo aqui gente, e o cara que administra agora é super exigente, elimina um monte de gente toda vez. Não lembro o nome dele agora. Nessas tendências, porque é uma área que está bem em desenvolvimento, bem voga, né, vamos se dizer. Tem algum lance que você acha que, pô, está sendo mais destacado? Uma coisa que, por exemplo, até esses dias me comentou aí no grupo, que eu não vi, agora, essa questão de compliance. O que você acha qual que é o feeling que está saindo mais nessa área aí? Então, eu gosto de compliance, eu gosto bastante, mas eu acho que o segredo é o feijão com arroz bem feito. Entendeu? O feijão com arroz. É o seguinte, não adianta inventar. O feijão com arroz é assessorar o cara por mês, é pegar ação de cobrança, é pegar demandas, cara, é o feijão com arroz. Não adianta, não tem pulo do gato. É passar confiança, vender resultado e chegar e estar no lugar certo, porque você tem um network para isso. Então, é fechar. E outra coisa, você não vai fechar São Paulo, você não vai fechar Campinas, você não vai fechar Aracaju, você não vai fechar Minas e nem Campinas, mas você pode pegar clientes em qualquer lugar, mas você fecha a tua zona. Se você fechar o teu cerco, o teu bairro, você fica conhecido ali e depois a coisa anda. Eu conheço vários advogados que o cara atende 10 prédios numa rua. Ele foi indo de formiguinha, ele foi conhecido lá. Se você quer ficar conhecido em Minas, uma cidade pequena, onde a Rose está, você coloca anúncio no jornal e todo mundo te conhece. Você quer ficar conhecido em São Paulo, você pode viver lá 200 anos sem ninguém te conhecer. Então, você tem que fechar. Mas você pode ser conhecido na Vila Prudente. Você pode ser conhecido no bairro. Você pode ser conhecido na esquina. Tipo, cara, às vezes um boteco te traz mais cliente do que você pode imaginar. Então, é achar os seus nichos. É o que eu estou falando para o Helber. Vai para a maçonaria, vai para o Rotary, vai para a Associação de Amigos de Aracaju. Então, acha um nicho. Porque o cara que você tem... Quem você vai chamar? Aquele cara que você conhece. Busca um local onde você vai criar lead. E oferece coisas que tragam benefícios reais. Então, o prédio precisa saber que você presta esse serviço. Como é que ele vai saber? Se ele não te contratar, você tem algum amigo que mora lá, você manda ele te apresentar o síndico, você vai na reunião com ele, vai criando, vai entrando. Não vão bater na sua porta, vai entrando. Ah, mas não vão pagar. Ah, por que eu vou acompanhar a mulher de graça? Para criar lead, para entender quem são, aonde vai vir. Então, exercício peguem todos os parentes que moram em prédios e se metam nas assembleias deles. Não para tumultuar, para conhecer, para entender, para ver como funciona. Eventualmente, o cara lá da assembleia está precisando de um parceiro. É um administrador que precisa de um advogado, ou é um advogado que precisa de um sócio, enfim. Vai conhecendo, aumenta o leque. Mas e para você colocar isso na cabeça aqui no litoral a gente tem muito idoso, síndico, os velhinhos. Falar para o velhinho, olha, eu faço a mesma coisa, entre aspas, na cabeça dele, eu faço a mesma coisa que aquele advogado da administradora. Para que eu vou contratar ela se o da administradora, entre aspas, é de graça? Essa cultura. Porque Sabrina, estar no lugar certo na hora certa. Pode ser que aquele prédio nunca te contrate, mas pode ser que o cara do lado da assembleia precise de você.
Eu não fui no curso com o Will para ele me contratar. Não fui, nunca tive essa pretensão. Calhou. Só que se eu for em um curso só e ninguém me contratar, não tive. Se eu for frequentar 200 cursos, em algum momento vai rolar. Naquele prédio, não. Se visitar um único prédio, a chance é pequena. Se visitar 10, a chance é maior. Entendeu? Não tem segredo, não é uma linha reta. Mas quem não se expõe, não... Vou te falar, eu nunca fechei nada aparecendo na televisão. Raramente eu fecho coisa fazendo live, raramente eu fecho coisa fazendo palestra. Só que é uma soma. Entendeu? É uma soma. Você fortalece uma parceria, você conhece. E fugir, uma outra dica, fugir de local onde tem muita gente querendo fechar negócio. Então, por exemplo, encontro dos síndicos. Só tem gavião lá. Tipo, tem locais que eu sou contratado para fazer palestra sem síndicos. Eu nem converso com os caras, porque eu já conheço. Tem gente, tem um perfil de cliente que eu trabalho no Cresce, eu sou palestrante do Cresce. Toda vez que eu vou no Cresce, numa palestra específica, só tem os corretores que querem comer o lanche de graça. Eles não estão preocupados com o que está se falando. Eles estão preocupados com o lanche de graça. Então, é isso que eu quero que vocês tomem cuidado. E tem encontros de síndico que os caras estão lá para comer lanche de graça também. E o lanche de graça pode ser o brinde da empresa de segurança, o brinde, tirar foto com o palestrante, tirar foto com o outro, e não vão contratar e fazer nada. Então, vocês têm que achar onde o público de vocês está. Entendeu? Então, é isso. É exatamente isso. Eu vou contar uma outra historinha para a gente encerrar hoje. Eu cortava o cabelo, comecei cortando o cabelo do lado da onde o meu avô morava. Pagava R$5. Fico até com saudade de falar do meu avô, que já faleceu. Um dia um amigo meu falou assim, eu vou te levar para cortar o cabelo no W. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, eu vou pagar para você a primeira vez. Eu sentei ali, um cliente dele falou, Rodrigo é advogado. O cara contratou a administradora do meu pai e me contratou como advogado. Primeira vez que eu fui lá. Hoje eu corto cabelo num dos lugares mais requintados de São Paulo e conheci um técnico de futebol que já foi técnico da seleção. Nunca fui conversar com o cara para me contratar. Já sou advogado dele. Nunca pedi para ele, nunca expliquei o que eu fazia para ele. Só que o cara que corta o meu cabelo sabe o que eu faço. Para esse eu encho o saco porque eu estou pagando para ele. Em determinado momento, o cara veio... Você pode conversar comigo, Rodrigo? Posso. Vocês entenderam qual a questão? Se eu enchesse o saco do cara, e vou te falar, eu via o cara lá e fingia que era uma pessoa qualquer e nunca pedi para tirar uma foto com ele, por mais que eu morresse de vontade. Porque eu sabia que ele ia me ver como alguém que estava ali bajulando ele. Passava, cumprimentava, não sou igual a ele, mas me portava como igual. Entendeu? Então, isso... Então, mas está vendo que é muito mais fácil para homem? Está vendo que esse network é um pouco mais fácil para os homens? Não, Rose. Isso também acontece no salão. Não. Eu faço na academia. Eu faço na academia, bastante. Já peguei bastante cliente na academia. Então, mas vale a pena você pagar melhor a academia, porque ali é o local onde você tem, você tem bons clientes. Entendeu? Um bom salão, uma boa academia, um bom clube. Entendeu? As pessoas buscam referências. Que papo de mulher é diferente. Mas rola homem também. Homem fala mais de negócios, fala mais de business, fala mais... Aí eu não sei, Rose. Eu, quando vou no salão, eu falo só de trabalho. Então, aí eu não sei. E uma coisa que eu odeio é quando fica fofocando. Não tem tempo para isso, não. Então, mas no interior, a mulherada só fofoca.
Ó, enfim, é complicadíssimo. Aqui eu conheço as principais figurões da cidade, as esposas de juízes, os juízes, os promotores, as esposas, delegados, todo mundo. Gente, a Então, conversa esse é o teu... é tão rasa. A conversa é muito rasa, vocês não têm noção. É muito rasa. É assim, ó. Você adquirir. É só você adquirir confiança. Eu vou no salão dos mais caros aqui de Campinas também, igual o Rodrigo vai. E aí você tem outras pessoas. E é assim que você consegue captar. Que nem eu tenho condomínios caros que eu captei assim. Mas vocês não têm noção. A conversa que rola nesse meio é assim, ó. Nossa, mês passado eu fui para a África do Sul, comprei esse anel com esse brilhante novo. Ah, porque eu fui para Nova York e daí eu comprei a última bolsa que saiu lá da Louis Vuitton. Conversas rasas, gente, vocês não têm noção. Tanto que eu falo para minhas amigas aqui, eu falo, como é que vocês conseguem ter amizade com esse pessoal? Daí minha amiga falou, mas é esse pessoal que acaba virando cliente. Eles viram clientes, são os que estão no baile da OB igualzinho, tá? E você tem que andar mais ou menos parecido, senão você não vai fazer o quê? Advogado é status também, né? Vou ter que ir para a África do Sul para brilhantes. Vai ter que ir. Ai, eu queria fazer uma pergunta, mas agora esqueci que eu ia perguntar. Como que fica essa matéria, então, Rodrigo, que nós... Então, eu vou fazer isso fora da aula. Eu vou dar uma olhada, vou responder o e-mail, então mandem por e-mail, tá? Eu lembrei que eu queria te perguntar. Qual que é a sua visão como advogado condominial perante administradoras? Porque a gente tem um embate, porque a administradora está fazendo coisa errada, e aí se você fala para o condomínio, que você é obrigado a mostrar, né? Nisso o administrador começa a te podar. Como que você vê Então, Rose, perdão, Alessandra. Eu cresci trabalhando direto para o cliente. Então, quando você tem que determinar quem é o teu cliente. Hoje o meu cliente é o síndico, mas eu tenho também alguns clientes que são administradoras. Daí eu vou ter que defender as administradoras. Tem que ficar muito claro que lado você está e em que momento você está. Eu me sinto mais confortável advogando para o condomínio, porque eu posso bater na administradora, e bato mesmo, notifico, mas eu acabo fechando algumas portas. E algumas vezes eu advogo, eu sou contratado por grandes administradoras. E eu deixo bem claro que eu não vou passar a mão na cabeça deles, eu vou protegê-los, mas que se tiver coisa errada, meu papel vai ser buscar um acordo e pormenorizar o risco deles. Então, é isso que eu tenho feito. Eu faço assim também. Tá. É só para ver se outros advogados, porque tem advogado que fala que você não pode bater de frente com a administradora, porque fecha a sua porta, mas tem cada coisa errada em Jesus Cristo. Tá bom. Obrigada. Nossa, jurídico de administradora normalmente é muito ruim. O jurídico só sabe... Administradora não pode ter jurídico, Rose. Mas aqui tem, né? O jurídico contratado... Aí é questão de denunciar. Aí é questão de denunciar. Não, Alessandra, então vamos lá. O jurídico contratado pela administradora. A gente sabe que é de dentro, mas está fora. Normalmente são de péssima qualidade. Pelo menos as que eu tive um pouco mais de intimidade, vamos assim dizer, lá do Lédio, meu Deus, como eles eram ruins. Mais um dos motivos pelos quais eu resolvi ser advogada condominial. É um absurdo. Como tem uma falta de bons profissionais nesse mercado. Com certeza. Não sei como... O Rodrigo é presidente da comissão aí de São Paulo, eu não sei como que vocês atuam aí. Aqui em Campinas a gente está batendo muito em cima, está notificando, a administradora está entrando com representação. Fizemos reunião com o Cresce, porque nós temos imobiliárias que fazem também jurídico, que não pode.
Desculpa aí, temos também da CRA, fizemos, e também agora a gente vai fazer com os contadores, porque também tem o jurídico que não pode. Tanto que a gente já tem até o slogan pronto, posso até mandar para vocês se vocês quiserem, com o emblema até da subseção, porque denigra a imagem de nós que trabalhamos sério, estamos ali, sabe, se esforça, faz tudo bonitinho e aí ainda fecha nossas portas por captação de clientela de forma ilegal. Eu acho que algumas regras, assim, da comissões, assim, do próprio Código de Ética da OAB, algumas coisas, elas são, assim, arcaicas daquela OAB antiga que a gente sabe que limitava. Eu concordo, você não pode dar aquela publicidade e tudo. Mas, por exemplo, eu sou um advogado, eu sou formado. Aí eu fui lá, fiz o curso do Cresce e também tenho um Cresce. Então, assim, se eu colocar na minha placa lá, imobiliária, advocacia, aonde eu vou estar ferindo um ou outro? É que, na verdade, assim, pelo nosso código de ética, você pode ser advogado, mas você não pode estar vinculado no mesmo lugar, mesma coisa. Você pode ter um local imobiliário, outro lado, outra advocacia, não pode ser junto. Não, por exemplo, eu tive um caso de um colega, um advogado, senhorzinho, ele tinha uma imobiliária há exatos 48 anos ali no Tatuapé, Alessandra. Aí, eu ainda não estava com ele nessa época, mas eu soube, por exemplo... Pessoal, deixa eu só interromper. Eu preciso só encerrar a gravação, senão o vídeo depois fica pesado. Então, assim,